Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Noé, presidente do G7. A missão do Grupo G7 é participar efetivamente para o crescimento da sociedade civil e empresarial de Contagem. Visamos ser o grupo de referência na transformação das políticas públicas do nosso município. Nossos principais valores são a representatividade, o compromisso, o apartidarismo, a integridade e a imparcialidade. O Grupo G7 é composto por 7 entidades representativas do município de Contagem e compõe o nosso grupo a CCEASA, Associação Comercial da CEASA, a SIC, Associação Comercial e Industrial de Contagem, CDL, Clube de Dirigentes Lojistas de Contagem, CIENG, Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais, CRC, Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Contagem. Nossos objetivos são atuar efetivamente na defesa dos interesses da sociedade civil e empresarial, promover ações conjuntas para estimular a parceria entre a sociedade e o poder público, colaborar com a administração pública municipal no levantamento de ações prioritárias e participar das principais decisões relativas ao crescimento do município. Hoje estamos recebendo para o encontro o professor Irineu, candidato à Prefeitura do município de Contagem. Seja muito bem-vindo, candidato. Informamos que as regras do encontro foram acordadas previamente e o candidato confirma que recebeu antecipadamente as propostas do Grupo G7 e concorda com a gravação dessa nossa entrevista. A partir de agora, professor, o candidato terá 20 minutos para falar sobre seu plano de governo e sobre as propostas que foram encaminhadas pelo G7. Fique à vontade. Muito obrigado, Noé. Quero cumprimentar todos os componentes aí do G7, dizer da minha alegria, da minha satisfação de poder participar desse momento tão importante de um debate da cidade. Contagem é uma cidade que nós temos muita dificuldade de falar com as pessoas, que aqui nós não temos o meio de comunicação, né? Nós não temos uma televisão, nós não temos uma rádio, então chegar nas pessoas é muito difícil. É uma cidade tão grande, mas ainda somos muito dependentes da capital. Precisamos realmente criar um pouco da nossa identidade para poder a gente desvincular um pouco da capital e poder crescer um pouco mais, né? Acabar com essa ideia de, quando a gente fala que vai no centro, que a gente vai no centro de Belo Horizonte, né? Que o nosso centro passa a ser o Eldorado, o centro de Contagem, é isso? Então, esse é um sonho que a gente tem. Mas, para isso, a gente precisa realmente ter uma capacidade de buscar esses meios de comunicação, né, que hoje as redes sociais fazem muito bem, mas eu acho que uma televisão, uma rádio, ela é muito importante. Bom, eu tomei a decisão no final do ano passado, quando eu recebi o convite do PSL para disputar a prefeitura. Confesso que não estava muito nos meus planos, porque com mandato e tinha outras pessoas também no PSL, mas a executiva estadual me convidou e pediu que eu começasse a organizar para essa disputa. Como também convidou os demais deputados, né, eleitos pelo partido em Minas Gerais. Então, nós resolvemos, então, começar a pensar um pouco, né, como seria isso. De antemão, Contagem é uma cidade que precisa de muita coisa, demanda muita coisa. E acho que hoje não caberia nenhum candidato vir, né, para uma campanha trazendo um monte de promessa. Nós precisamos de levar para o nosso eleitor, para os nossos segmentos,
é um pouco mais de esperança. O eleitor mineiro, o eleitor contagiense hoje, ele está muito desanimado, muito desiludido com os nossos políticos, porque, de uma forma geral, o pessoal não tem dado o retorno que o eleitor espera dele. Então, acho que nós precisamos de começar a representar melhor os anseios da sociedade. É o que eu sinto na cidade de Contagem, do eleitor é esse, que é alguém que representa ele, que dê para ele as respostas que ele tanto espera. Então, nós fizemos algumas propostas, né? Do ponto de vista econômico, né, eu sou uma pessoa que defende a economia, né, sou do PSL, as nossas bandeiras são muito claras, é a liberdade econômica, é a redução de taxas, redução de impostos, facilitação da vida do empresário, é você criar condições para que o empresário seja melhor atendido. E aí a gente dê aqui alguns poucos exemplos. Facilitar a vida da pessoa quando ele vai requerer um alvará. É uma luta para um alvará nessa cidade. Quando ele vai aprovar um projeto, é uma outra via sacra. Quando ele vai pedir uma informação básica, é uma dificuldade. Então, o empresário é que sofre muito. Então, acho que ele precisa de ser melhor tratado. Então, o que a gente pensa é isso. Algumas épocas, eu, ainda vereador, eu falava assim que a gente precisava de arranjar uma forma de estender um tapete verde para os empresários. Porque nós temos perdido muita empresa em Contagem pelo excesso de burocracia e pela dificuldade da relação que o governo, que a prefeitura tem com esse segmento. Nós temos um 5 completamente desatualizado, né? Um tanto de galpões que não resolve, um tanto de terreno, tudo abandonado. Alguém, uma hora, vai ter que dar uma solução nisso. Nós temos que descobrir verdadeiramente que é a verdadeira vocação da cidade daqui para frente. Mas não sou eu, prefeito, que tem que fazer isso. Na verdade, é o segmento produtivo representado pelas pessoas, e aqui representado por cada um dos senhores e senhoras, é que tem que chegar a esse consenso, assim, olha, o que nós temos que fazer para que essa cidade volte a ser uma cidade industrial, seja uma cidade tecnológica, seja uma cidade que atrai novamente o empresário. Que hoje a gente tem um movimento aqui que parece que é de expulsar um pouco o empresário da cidade, é de dificultar um pouco a vida dele, aí ele encontra em outros lugares mais facilidade, e ele acaba indo. Mesmo sabendo que... Estou vendo o Ricardo chegar aí. Obrigado, Ricardo. Sua presença aqui com a gente engrandece muito. Obrigado aí pela participação. Obrigado, professor. Obrigado. Então, mesmo sabendo que Contagem é uma cidade que tem a melhor posição geográfica do estado de Minas Gerais, somos cortados pelas principais rodovias federais, mas nós temos alguns entraves burocráticos aqui que dificultam muito a vida do segmento produtivo. Nós temos uma dificuldade no setor público de comunicar. O setor público hoje não se comunica, uma secretaria não se comunica com a outra. Então, o empresário precisa de ir numa secretaria para uma coisa, pega aquilo, bate um carimbo aqui, vai na outra, bate outro carimbo, vai na outra. Então, para você resolver uma coisa que deveria ser com uma ação, você talvez gasta 5, 6 ações para poder fazer aquilo. E aí demora muito. E quando você demora muito resolver a vida do empresário, você estar perdendo tempo e perdendo, inclusive, capacidade de investimento e capacidade de geração de emprego e renda, capacidade de gerar divisas. Então, acho que a gente precisa ter um outro tratamento com o empresariado. Veja algumas questões assim do ponto de vista prático. Nós temos hoje uma taxa, um valor de impostos, sobretudo do IPTU, muito alto, uma coisa meio fora da realidade, que por todas as partes da cidade que você passa, tanto do segmento empresarial quanto industrial e do segmento residencial,
uma reclamação meio que generalizada. Então, se a reclamação é geral, significa que nós estamos fora da curva. Nós não estamos alinhados, né? Porque o poder público ele tem que estar alinhado com a sociedade. Se não tiver, a coisa não vai funcionar. Ninguém gosta de pagar, a gente sabe disso, pagar, sobretudo, tributo, quando você não vê muito bem o retorno, você não gosta. Mas o poder público ele precisa se alinhar um pouco mais com a população e, sobretudo, com as pessoas que produzem. Tivemos recentemente mais um encargo aí que, a meu ver, foi uma coisa meio de cima para baixo, que foi a cobrança das taxas de engenho de publicidade, né? Uma coisa que a Contagem nunca teve. Então, aí vem, né? Fala que você é contra a cobrança, você vai acabar com isso, eu não vou nem discutir isso. Mas eu acho que a maneira e a forma que nós temos hoje, ela dificultou a vida do empresário, porque você não tem o direito nem de identificar o seu negócio, né? Minimamente, você precisa de identificar para a população com o que você trabalha. Então, até aí, eu acho que a gente precisa realmente achar uma saída para que o comércio, a indústria, o serviço, né, tenha essa capacidade. E isso é bom, inclusive, para a cidade, porque a cidade fica mais bonita, fica mais alegre, fica mais visibilidade para tudo, né? E se você ilumina a sua placa, aí você tem que pagar de novo. Você já paga os impostos da iluminação pública e aí você tem que pagar outro imposto. Aí você vai ser bem tributado. Então, tem umas coisas que não faz muito sentido, né? É dificultar um pouco a vida das pessoas. Então, mas assim, eu sempre fui uma pessoa do desenvolvimento, às vezes as pessoas falam assim, mas você é contra crescer na base das flores. Não, eu não sou contra crescer na base das flores. Eu sou contra a gente acabar com a represa. Eu sou contra a gente acabar com as nascentes, né? Isso eu sou contra. Nós temos que crescer, desenvolver com sustentabilidade. Não dá para a gente encher aquilo ali de loteamento, né? Fazer projetos, programas, Minha Casa Minha Vida, não sei o que mais, de qualquer maneira. Eu sou contra, né? E sempre manifestei contrário a isso, desde a época da aprovação do plano diretor aqui na cidade, quando abriu aquilo ali de maneira exagerada. Então, eu não posso concordar com isso, de pensar na possibilidade de levar mais 100 mil pessoas para aquela região. Eu posso concordar da gente levar o desenvolvimento econômico para aquela região, que já tem 100 mil pessoas, né, para poder gerar emprego e renda naquela região. Isso eu sou completamente favorável e acho que é o que nós precisamos fazer. Então, nós temos aí vários centros industriais que estão capengando, que não resolvem. Temos o caso do 5, né? Aquela briga do 5, de quem que é o terreno, é da prefeitura, é do cara que conseguiu o trem na década de 60. Precisamos resolver isso. Não dá para ficar esse imbróglio a vida inteira. Precisamos resolver qual que é o papel verdadeiro do 5, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Qual que é a sua função, né, para poder destravar o crescimento da cidade, né? O 5 vai ser só indústria ou o 5 vai ser aberto para outro tipo de investimento? Então, acho que são várias questões que a cidade precisa ter capacidade, o poder público ter capacidade de sentar com o segmento organizado, fazer um grande debate, encontrar a verdadeira vocação e falar assim, a partir de agora, vamos alterar a legislação para que a gente caminhe nessa direção, pensando daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos. Não dá para a gente pensar em mandato de 4 anos, quando você pensa no segmento de investimento da produção. Podemos pensar 4 anos. Nós temos que pensar pequeno prazo, médio prazo e longo prazo, né? Curto, médio e longo prazo, porque senão ninguém vai acreditar num negócio desse. Ninguém vai investir numa cidade dessa que fica à mercê de a cada gestão a coisa vira toda. Então, acho que a gente precisa realmente ter essa capacidade de chegar um pouco depois da montanha. Está faltando isso. Bom, algumas questões aí da área empresarial e algumas outras que a gente vai conversando um pouco. Na área da saúde, eu acho que a gente precisa buscar, na iniciativa privada, os atendimentos especializados. Nós não temos capacidade para isso. Nós temos que ter parceria com a iniciativa privada. Fica mais barato, fica mais eficiente e mais eficaz.
né? E não tem nada de errado nisso. Fez agora, não sei o quê, está buscando não sei o quê com Madre Teresa, com não sei quem. Qual o problema? O cidadão tem que ser atendido. O nosso cidadão, ele não pode ficar na fila de espera para um neurologista 2, 3 anos. Ele vai morrer antes. Então, não dá. Não dá para você ter uma unidade de saúde lá no bairro Nacional, um pouquinho depois do Ceasa, né, mais uns quilômetros bons, sem um pediatra. Como é que aquela coitada daquela mãe, quando o menino passa mal de madrugada lá, para onde que ela vai levar essa criança? Você tem que ter uma pessoa dessa lá para poder atender. Você tem que ter um ginecologista nas nossas unidades de pronto atendimento. Não, tem coisas que você não pode estar num lugar só. Não, a maternidade atende. A maternidade é para outras coisas, sabe? Talvez uma coisa mais grave, uma coisa mais séria, que não conseguiu atender lá na ponta, você vem para cá. O nosso atendimento da saúde, no primário, ele é muito ruim. Nós atendemos depois, o secundário, o terciário. Depois que o problema está instalado, aí você leva o cara para o hospital, aí ele fica lá na maca, lá 3, 4 dias, esperando um leito, aí ele custa muito caro. Talvez a pessoa tivesse resolvido o problema da diabetes ou da pressão dele lá atrás, né, com o remedinho, aquele baratinho que a farmácia popular entrega para ele, talvez a gente conseguiria economizar muito, muito, e salvaria muitas vidas. Então, acho que a questão da saúde, eu sei que não é uma coisa fácil de resolver, sabe? Não é. Não existe nada fácil de resolver na gestão pública, tudo é muito difícil, mas eu acho que a gente precisa de buscar esses segmentos que conhecem um pouco disso e começar a facilitar a vida do cidadão quanto à agência, sabe? Então, em linhas gerais, nós acreditamos que as nossas regionais, como elas são muito bem definidas, são 8, e todas elas muito grandes, cada uma delas precisa de ter, não um hospital, mas precisamos de ter um centro de saúde, uma unidade de pronto atendimento que atende algumas especialidades que pode resolver os principais problemas naquele local, sem você ter que trazer ele para uma outra demanda que já está superlotada, sabe? E aí o investimento tem que ser na saúde primária, é quando a gente consegue ainda segurar problemas que poderão se dificultar muito. Na educação, que eu militei por muitos anos, a gente perdeu a capacidade de investimento na educação. Hoje a gente não tem uma educação que funcione no médio, no técnico, no infantil e nem tão pouco na ciência. Então, qual que é a grande demanda hoje? Escola de tempo integral. O governo está aí, prometeu que ia fazer 8 escolas, uma em cada regional. Na verdade, tentou fazer uma na Ressaca. Eu sei da dificuldade que ficou pelas metades, mas não resolve o problema também. Para a gente poder resolver um pouco da educação infantil, nós temos que voltar a ter aqueles convênios com as creches municipais, com as creches. Nós temos que ter a capacidade de fazer as parcerias com a iniciativa privada, comprar a vaga da iniciativa privada enquanto você não tem para oferecer na iniciativa pública, para que a criança realmente possa ter um lugar para poder ficar. E nós podemos ter uma grande parceria dentro da própria prefeitura com a Secretaria de Esporte. Contagem tem 100 campos de futebol. Nós não temos escolinha de futebol de criança nessa cidade. Cada campo desse poderia ter, na parte da manhã, atender lá um número grande de criança, na parte da tarde, mais um número de crianças. Qualquer menino que estuda de manhã poderia estar num campo de futebol, acompanhado por professores de educação física preparados, uma escolinha de futebol, escolinha de handebol, escolinha de vôlei, usando a estrutura dos campos de futebol que nós temos, que fica parado a semana inteira. Nada acontece nesses campos. O futebol amador jogado, né? O futebol amador só usa o campo sábado e domingo. Então, assim, eu acho que com pouco investimento, a gente poderia trazer esses meninos para dentro dessa estrutura que a própria prefeitura tem para poder ser usada. Então, do ponto de vista da FUNEC, que eu trabalhei há muitos anos, né, a FUNEC foi criada na década de 70 para ser educação profissional. Nós perdemos essa capacidade. A nossa juventude hoje não tem preparo profissional. Então, os empresários hoje
contrata e tem que treinar o pessoal. Né? Esse papel foi da FUNEC até uns 15 anos atrás. A FUNEC preparava a mão de obra para o pessoal da cidade. Então, nós temos que voltar. Ah, mas você vai voltar às 20 FUNEC, Lineu? Não, talvez não. Talvez uma em cada regional, atendendo a demanda da qualificação profissional, da formação técnica que aquela região precisa. Então, acho que a FUNEC pode fazer esse papel novamente, né, de preparar a pessoa para o mercado de trabalho e preparar o cidadão para a vida. Teve uma época que a gente preparava para o mercado de trabalho e preparava para o vestibular. Hoje eu não preciso mais preparar para o vestibular, porque todo mundo passa, né? As universidades estão pegando o cara aí no laço para a rua fora, né? Então, tem essa necessidade mais. Então, vamos preparar para outra coisa. Preparar, qualificar a pessoa para o mercado de trabalho, até para facilitar as empresas que estão aqui e também a vida de quem quer vir para cá. Então, para mim, a questão da FUNEC é muito clara, muito tranquila, sem dificuldade. Eu acho que é os dois extremos que a gente tem. Investimento na educação infantil e o investimento na formação técnica e qualificação profissional. E tem mais algumas coisas, mas eu fico por aqui e deixo aí que vocês fiquem à vontade para poder dirigir aí as perguntas, as considerações de vocês. Professor Irineu, muito obrigado aí pela explanação, né, do seu plano. A questão da educação aí e a formação técnica é uma necessidade, né? O jovem, quando ele está preparado para o trabalho, com certeza ele consegue buscar a formação superior, já entregando algo para a sociedade, né? Eu sempre fui defensor dessa tese de que a formação básica ali, técnica, ela é essencial para já inserir o jovem e tirar ele da rua, né? Então, parabéns aí por essa proposta também. A partir de agora, nós vamos iniciar uma rodada de perguntas e cada entidade fará uma pergunta, o candidato terá 2 minutos para responder, a entidade terá 1 minuto para fazer a consideração e o candidato terá 1 minuto para fazer suas considerações finais sobre a pergunta. Em ordem alfabética, né, a primeira pergunta é da Associação Comercial da CEASA, da CCEASA. Hoje eu estou representando a CCEASA e a Karina, que é a diretora administrativa também, participando aqui, representando a CCEASA. A nossa pergunta é se vai dar continuidade ali nas obras dos viadutos, né, e se nós teremos ali a possibilidade de ter uma portaria um ponto de ônibus, né, na portaria de motos ali da Balesteros. Porque a gente entende que isso é essencial, porque esse sistema integrado, ele reduz o custo do empresário com uma passagem só, né, o Vale Transporte reduz muito, e a CEASA ali tem cerca de 15 mil funcionários, e tendo um ponto ali, a gente entende que vai favorecer muito para o nosso empresário, né? Eu queria saber se o professor vai manter as obras e o sistema integrado. Noé, a nossa proposta, nós não vamos fazer promessa nenhuma. O que nós vamos fazer? 2 coisas básicas. Fazer com que as estruturas que já existem funcionem e terminar as obras. Sem fazer crítica a nenhuma gestão, mas nós temos hoje uma cidade que tem um canteiro de obra muito grande, mas na grande maioria parado. Obra tem que ser terminada, porque quando para, é dinheiro nosso que é jogado fora. Você passa aqui no Beatriz, obra parada. Você vai para o Dourado, obra parada. Então, a gente tem que terminar essas obras. Sou defensor número 1 do sistema integrado. Acho que esse pode ajudar a melhorar o transporte coletivo. Acho que ainda não é a solução, porque a solução é maior. Mas esse pode ajudar a resolver essa questão do transporte coletivo da cidade, facilitando, diminuindo o tempo que a pessoa fica dentro do ônibus. O CEASA, ele tem que ser tratado como uma cidade. O CEASA talvez é o maior arrecadador que Contagem tem. Se você for comparar o CEASA de Minas Gerais, vocês devem ser maior do que 500 cidades de Minas Gerais. Então, vocês têm que ser tratados como uma cidade. O que é bom para o CEASA tem que ser feito do ponto de vista da cidade.
é um ônibus que precisa parar próximo lá? Qual que é a dificuldade disso? Né? Isso facilita a vida do empresário que está lá dentro do SEASA. Então, nós temos que fazer. Os 2 viadutos que não serão terminados nessa gestão, é prioridade da gente fazer isso aí, sabe? Terminar isso de forma rápida, já deveria estar pronto há muito tempo. Então, acho que são questões que, na nossa proposta de governo, nosso plano de governo, são essas 2 coisas. Terminar, antes de começar qualquer outra coisa, terminar o que já foi começado. Ok? Ok, candidato, muito obrigado aí, eu me dou por satisfeito aí pelas respostas, né, muito claras aí, para o público da SEASA, muito bom. A partir de agora, nós ouviremos aí a pergunta da Associação Comercial e Industrial de Contagem, né, o Ricardo fará a pergunta representando a entidade. Maravilha. Professor Irineu, muito obrigado pela presença e pela gentileza e pelo respeito que você tem com as empresas e com os empresários, sempre presente na SIC. Eu lhe agradeço por estar aqui hoje. E a minha pergunta, no dia de hoje, ela diz respeito a um ponto que me preocupa muito em Contagem, que são os gastos públicos. Contagem figura hoje como o maior empregador, a Prefeitura de Contagem, o maior empregador do município, o segundo maior empregador é a FAMUC. Então, eu gostaria de saber se existe espaço hoje na Prefeitura para redução do gasto público, notadamente o gasto com pessoal, tendo em vista os terceirizados e também os comissionados da Prefeitura. Ricardo, essa pergunta é muito pertinente, né? Porque é uma coisa que vem de encontro com aquilo que eu acredito. Quando eu fui presidente da Câmara, 2009 a 2012, a gente trabalhava lá com 20 e poucas pessoas que era da administração. Hoje tem mais de 120. Quando eu fui superintendente da FUNEC, nós tínhamos umas 20 pessoas também na administração que cuidavam de tudo da FUNEC. Né? Hoje eu sei que tem mais de 100. Então, quantidade não significa qualidade. A nossa proposta é reduzir de maneira drástica o número de cargos comissionados, o número de secretarias, todas aquelas que forem possível ser unificadas, nós vamos fazer. O número de pessoas que prestam serviço na gestão pública. Hoje eu nem sei a quantidade de pessoas que tem nessa prefeitura, mas eu acredito em mais de 25 mil. Se você contar servidores, cargo comissionado, terceirizados e não sei o que mais. Então, nós temos muita gente para prestar um serviço que não é tão bom assim, que a sociedade não aplaude o serviço que é prestado. Então, na nossa gestão, nós vamos qualificar o gasto com o município. Nós vamos trabalhar de forma que o gasto realmente seja qualificado para que nós possamos reduzir a receita, porque a prefeitura não tem que dar lucro. A prefeitura tem que arrecadar e pagar as despesas, nada mais que isso, e fazer os investimentos que precisa. Nós não podemos ficar aí gastando 60% da receita com folha de pagamento. Nós precisamos de pagar melhor os nossos servidores, mas nós não precisamos ter tanta gente igual nós temos hoje. E a gente vê que dá certo. O governador, né, hoje até teve aqui em Contagem, fazendo entrega de uns apartamentos. Você vê, o governo do estado, ele deu uma enxugada na máquina. Quando você chega na cidade administrativa hoje, a gente até assusta. Você vê os corredores tudo vazio, você vê as salas, aquele monte de cadeira vazia. Quando a gente ia ano passado, era gente trombando um no outro, porque estranho de ir para lá para cá. Então, acho que é isso que a gente precisa fazer, e Contagem comporta esse tipo de coisa, sabe? Outra coisa que nós vamos fazer, nós precisamos de unificar as nossas estruturas. Elas têm que estar mais próximas uma da outra. O grande sonho, talvez a gente fazer um centro administrativo para que a gente unifique, facilite a vida do trabalhador, facilite o serviço e facilite a vida do usuário, aquela pessoa que precisa do serviço municipal. Tá certo, professor. Bom, na continuidade da pergunta, eu penso que o gasto público é de muito interesse, principalmente das empresas, dos empresários, que permite investimentos na cidade. Quando tem dinheiro demais gasto com o pessoal, que não está devidamente colocado para aquela função, falta dinheiro para as obras, para a infraestrutura e para tantas outras coisas que refletem na nossa atividade econômica.
E aí, na continuidade dessa pergunta, eu pergunto se há algum plano para informatização, para colocar a Prefeitura de Contagem dentro, no ambiente do digital, no mundo digital. Isso é que nós conversamos aquele dia lá, né? E até falei um pouco disso no início da minha fala, é que nós temos as nossas secretarias não se comunicam uma com as outras. Então, a nossa primeira coisa que nós vamos fazer é unificar isso para facilitar a vida, sobretudo do empresariado. É investimento pesado em tecnologia para que você, ao necessitar de ter qualquer documento da prefeitura, que você consiga fazer do escritório da sua casa. Você não tem que sair batendo em porta de secretaria para poder protocolar nada. Você faz, né, pela internet, pelo sistema, e você vai ter a resposta imediatamente. Então, esse é o desejo nosso, da gente trabalhar com pessoas qualificadas, trabalhar com técnicos, pessoas que conhecem e fazendo esse grande investimento em tecnologia, que facilita a vida nossa e facilita a vida do cidadão e, sobretudo, a vida do empresário. Tá certo, candidato. Muito obrigado. Valeu, Ricardo. Obrigado a você. Professor Irineu também faz parte aí da SIC, o Carlos Alberto, viu, Carlos? Um abraço aí, o Carlos está aí presente com a gente. E a partir de agora nós vamos ouvir a pergunta do CDL, Clube de Dirigentes Lojistas, né, com o Rodney. Boa tarde, professor Irineu. É um prazer falar com o colega. Boa tarde. Somente ouvindo a sua explanação inicial com o seu plano de projeto, fico muito feliz com as colocações que foram ponderadas, que realmente no intuito de dar uma maior liberdade econômica, promover uma maior liberdade econômica, facilitando, inclusive, a liberdade do empreendedor, né? Principalmente verificando a questão das taxas. Mas, na representação da CDL, eu gostaria de ouvir no plano de governo do candidato, Contagem hoje o comércio se tornou um grande parceiro da prefeitura, em termos de renda e em termos de economia, não só social, mas também economia financeira. E eu queria saber, dentro do plano de governo, qual é o entendimento do candidato para poder fomentar este comércio, essa atividade comercial aqui em Contagem, qual seriam os seus planos, mas também gostaria de saber o posicionamento do candidato em relação às feiras itinerantes e também em relação ao comércio informal aqui em Contagem. Qual seria o posicionamento nesses 3 pontos do candidato em seu governo? Obrigado. Rod, deixar um abraço muito especial aí para o professor Isidoro, para o Frank, né, que a gente está sempre junto conversando, e dizer para você o seguinte: feiras itinerantes, eu vou dizer para você que eu sou contrário. Eu acho que ela vem, leva o nosso recurso, não paga imposto, faz as gracinhas aqui com todo mundo, vende mais barato e vai embora. Sou contra. Tá? Economia informal. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito delicado do desemprego. Precisamos trazer novamente o empresariado para a cidade para a gente poder gerar emprego e renda. Eu acho que isso é uma situação mais delicada, que a gente precisa amadurecer melhor como lidar com isso. Mas eu acho que não dá para a gente ter, cada hora, uma esquina tomada de pessoas. Nós precisamos de ter controle disso. As pessoas precisam ser cadastradas e saber o que vai fazer, o que vai vender. Daqui a pouco nós temos uma banca na esquina vendendo droga e todo mundo achando que o cara está vendendo laranja. Então não dá para ser dessa forma. Nós precisamos de ter... O município precisa ter controle das coisas. Não que você seja contra isso, mas não ter controle. Eu sei que isso prejudica um pouco o comércio, que paga imposto, que paga aluguel, que paga uma série de coisas. Mas eu acho que o momento de economia ruim, que muita gente desempregada, passando fome, a gente também cortar essa possibilidade das pessoas, eu acho que isso seria muito cruel da nossa parte. Acho que nós precisamos, primeiro, gerar economia, gerar emprego, gerar renda, e aí fazendo essa transição de maneira gradativa para que a sociedade volte à sua normalidade. Do ponto de vista de fomentar o comércio, o que segura a economia da cidade hoje é o comércio e o serviço, não é mais a indústria. Então, esses são os 2 setores que nós precisamos investir pesado neles. E um deles são os grandes atacarejos que estão vindo para a cidade e que, às vezes, tem muita dificuldade de vir para trazer seus CDs. Eu mesmo tenho um amigo meu que está tentando trazer o CD dele para os 5, já alugou o galpão, mas não consegue a liberação lá.
brincou comigo, vou deixar para o ano que vem, que você vai ser prefeito, eu sei que você vai resolver isso. Falei, pode ter certeza disso. Então, assim, eu acho que o comércio ele tem que ter incentivo. Né? Ele tem que ter incentivo. O comércio paga muito caro de IPTU, paga muito caro de taxa, paga um tanto de coisa muito caro. A única coisa que nós não podemos falar que vamos fazer é entrar na relação comercial. Relação de aluguel, relação de... Essas coisas nós não podemos entrar nisso, não depende de prefeitura. Mas as coisas que depender da prefeitura, que não trouxer prejuízo, que nós sentamos com o segmento do comércio, entendemos que isso é bom, que isso vai aumentar a geração de emprego, aumentar a geração de renda. Obrigado, então é isso aí, tá? Doutor Irineu, parabenizo a colocação em relação, principalmente, ao comércio itinerante, porque realmente é um comércio que se vem, faz na cidade somente o seu benefício e depois vai embora. Agora, com relação à questão do comércio informal, nosso ponto de vista é no sentido que precisa de uma regulamentação até para se poder promover o fomento da atividade comercial em Contagem com paridade. Né? Porque também não somos contra o comércio informal, mas existe a questão só de taxas, de tributo, das responsabilidades, das obrigações, e elas têm que ser melhor compatibilizadas. Se o senhor, no seu plano de governo, informe e fala que vai fazer uma verificação das taxas, e isso é muito sadio, muito salutar, é necessário também que, até para se dar uma garantia melhor ao comércio hoje informal, trazer esse benefício para ele, né? Trazer esse benefício. E trazer a ele também o comprometimento de um fomento de renda essa que servirá à prefeitura e, com certeza, servirá ao munícipe. Então, realmente, a nossa preocupação seria nesse ponto em relação ao comércio informal. Tem tempo? Um minuto. Eu acho que nós temos que trazer o pessoal da economia informal para dentro. Nós não podemos deixar eles fora. Eles têm que entrar dentro do sistema, né? Para que eles também comecem a contribuir e, quem sabe, amanhã eles deixam de ser informal e vêm para a formalidade. Acho que é isso que nós queremos. Obrigado, candidato. Excelente. Agora, candidato, ouviremos aí a pergunta do CIENG, né, o Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais, com a pergunta do Fábio Alexandre e representados também aí pela Maria Helena, que participam aí dessa nossa entrevista. Bem-vindo, candidato, aqui é o Fábio. Realmente, os distritos industriais, os 5, é um grande gargalo no município. Esse município nosso que tem a vocação empreendedora há vários anos, desde quando nasceu. Mas os distritos industriais, realmente, eles vão além dos terrenos que estão hoje sem uso, que foram doados ou comprados a preços subsidiados. Eles têm também muitas invasões, seja invasão de próprios empreendimentos que adentraram além do seu terreno, como também de invasões em calçadas ou de vários lanchonetes ilegais. Isso traz muita criminalidade e insegurança inclusive, como o senhor comentou, venda de drogas e as consequências que isso traz de assaltos e demais crimes. Como que seria esse seu projeto de resolver, no caso do seu amigo? Você comentou que tem um projeto de investimento, expansão aqui no 5, a empresa que eu trabalho fica no 5 também, e a gente sofre com isso. Como seria, você acha, na prática, possibilidade de resolver essas questões, não só do 5, mas vários outros distritos industriais subutilizados aqui? Fábio, desde que eu fui vereador durante meus 12 anos, o que eu sempre escutei do 5 é que a legislação não permite. Sempre ouvi isso. A legislação não permite. Na verdade, eu acho que os prefeitos nunca quiseram mexer nessa caixa de marimbondo, sabe? O que não dá é para a gente ter um 5, que é um cemitério. Eu passo muito ali, quando você passa lá e vê aquele monte de animais lá naquele terreno enorme, no 5,
né, sem nenhuma utilidade, e agora você vê os galpões todos fechados, acho que não dá mais para a gente conviver com isso. Chegou um momento que o governo e o segmento e o setor privado vai ter que sentar à mesa e vai ter que achar a solução. O cara recebeu esse terreno na década de 60, foi subsidiado. De quem que é esse terreno? É dele, é da prefeitura, é da União, é do Estado? De quem que é? Bom, se ele está lá tem 50 anos, eu começo a entender que a participação do terreno é dele, né? Mas não dá mais para o cara vender um terreno de 40 mil metros quadrados. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que criar uma nova legislação do 5 para facilitar a venda desses imóveis em áreas menores. Hoje, nós não vamos trazer empresa para cá que precisa de 40 mil metros quadrados, 60 mil metros. Então, nós estamos de facilitar a vida dessas pessoas para isso. Então, é o que nós queremos fazer. Pegar a legislação, sentar com vocês, que é do segmento industrial, da CIENG, da FIENG, de outros órgãos, da SIC, para a gente poder encontrar, inclusive a SIC tem um estudo muito bom já sobre isso na cidade, para a gente encontrar qual será a melhor solução para resolver esses problemas que está no 5. Questão de invasão. As invasões que forem possíveis de ser retirada, você pode ter certeza que eu não medirei esforços para isso e não tenho medo disso. Terreno não foi feito para ser invadido. Não tem medo disso. Acho que as pessoas têm que compreender que a propriedade privada ela não é para ser invadida, nem tampouco a pública. Então, nós precisamos de ter ordem nessa cidade, sabe? Não dá para o cara chegar lá e montando a lanchonete dele, a barraca dele lá, e achar que é dono. Não, ele não é dono. Então, nós vamos arrumar um lugar para ele, mas ali ele não pode ficar. Então, eu convido vocês, eleitos sendo, que nós possamos criar um grupo de trabalho, uma grande frente para buscar a solução para esse centro industrial que nós temos aqui, junto com o Estado, buscar a solução para a cidade industrial. Tá? Acho que são essas questões. E os outros, que talvez menos complexos, mas também precisam de alguma solução. Ok, agradeço a resposta e complemento apenas, reforço que a dificuldade não é apenas o 5, ali a cidade industrial onde está o CIENG também é uma região que precisa ser bem cuidada e ter bastante atenção. E também um ponto importante que eu sugiro seria a questão de ter uma autogestão, tentar desenvolver nesse grupo de trabalho uma autogestão onde, com alguma compensação do IPTU pago, seja utilizado na segurança ou até mesmo na manutenção desses distritos pelas próprias empresas ali instaladas. Obrigado. Não dá para as empresas ficarem fechadas, com uma cobrança abusiva de IPTU, aí eles não pagam, porque não tem nenhuma geração de renda naquele imóvel, e o imóvel fica lá. Como é que você vai receber isso depois? Então, a gente tem que achar um meio termo para resolver isso. E já foi o tempo também que a prefeitura, que o poder público, resolvia tudo sozinho. Hoje, a gente tem que ter uma parceria junto com a iniciativa privada para que a gente encontre as soluções nisso que você falou aí, uma autogestão, né? A cidade industrial o Juventino Dias, gente, quanto tempo que se fala que vai resolver aquilo ali? Né? Nós estamos perdendo a Vilma para Betim, não é isso? Está indo embora. Por quê? Por falta de terreno. Quer dizer, a gente tinha que ter arrumado a solução para a Vilma ficar aqui, mas está indo embora. Então, acho que é isso que a gente precisa para garantir as nossas empresas aqui e trazer as outras para cá. Precisamos muito de vocês. Candidato, muito obrigado aí pela resposta. A partir de agora seria a resposta do CRC, né, Conselho Regional de Contabilidade, em virtude da eleição, né, não temos um representante. A pergunta que sempre eles têm colocado é no sentido da questão dos alvarás, né, os alvarás sanitários, as licenças para as empresas atuarem, né, e essa integração, a dificuldade que hoje para o empresário obter uma licença, o candidato até fez um comentário nesse sentido, e eu gostaria que o candidato reforçasse aí a questão da integração dessas secretarias e da facilitação no tempo, né, necessário para a obtenção
dos alvarás de funcionamento aí dessas empresas. Proposta, Noé, representando aí a pergunta do CRC, que é uma instituição extremamente importante para a cidade, que é o pessoal da contabilidade, para nós é muito claro, investimento em tecnologia, unificar esse segmento que cuida disso, cuida de alvará sanitário, que um é no lugar, sanitário é na saúde, criar um órgão que vai cuidar disso aí. Mas muito mais do que isso, eu acho que não dá para a gente ficar nessa dificuldade para conseguir um alvará. Eu sou do pensamento e acredito que o empresário que quer vir para a cidade, entrou lá, pediu a informação básica, eu quero montar uma padaria numa área tal, pediu informação básica, está liberado para você montar a padaria. Libera o alvará para ele, ele tem 6 meses para poder regularizar, entregar a documentação. Manda a pessoa trabalhar, gerar emprego e renda. É isso que nós precisamos. Nós vamos sair dessa pandemia, nós temos que gerar emprego para esse povo. Nossa população está desempregada. Então, qualquer empresário que vier para Contagem, ele vai ser muito bem recebido na nossa gestão. Pode ter certeza disso. Eu não quero dificultar a vida de nenhum empresário, seja ele que vai gerar 2 empregos, seja que vai gerar 1.000. Todos eles vão ser muito bem tratados aqui. Eles terão um espaço VIP para poder ser recebido. E ser recebido por pessoas que entendem do segmento. Nós vamos trabalhar com técnicos. Nossa gestão vai ser uma gestão técnica. Nada contra os políticos, eu também sou político. Terão políticos no governo, mas cada um no seu lugar. Tem algumas coisas que não serão geridas por políticos, serão geridas por pessoas técnicas que têm conhecimento técnico daquilo que está fazendo. E uma gestão enxuta para que as coisas realmente possam acontecer com rapidez e com eficiência. Então, hoje eu vejo, o alvará sanitário dura 2 anos. Aí o cara fica trabalhando na informalidade, na ilegalidade, né? Aí o fiscal vai lá, faz de conta que multa ele, aí dá mais um prazo de 60 dias para ele, aí lá não libera. Então, gente, nós precisamos de dar essa tranquilidade para as pessoas, para poder trabalhar. Eu acho que quando a gente fizer isso aí, liberar o alvará, você olha, meu amigo, você tem 6 meses para regularizar suas coisas e vir aqui e está tudo certo e vamos em frente, vamos trabalhar. Acho que esse é o caminho. A única coisa que nós não podemos permitir é a instalação de um negócio numa área onde é proibido. Isso não podemos permitir. Mas isso que vai dizer para nós é a informação básica, que isso no mais, se demorar muito, não pode demorar mais que 2 dias para o cara ter uma resposta dessa, né? Isso é muito simples, que a prefeitura já tem todo o cadastro imobiliário, né, todo o uso, ocupação do solo, então a gente sabe o que pode e o que não pode, com muita facilidade. Então é isso. Né? Pode tranquilizar o CRC, que você pode ter certeza que a gente chegando lá, nós teremos uma cidade com a liberdade econômica, onde o empresário tem sua vez. Candidato, obrigado aí pela resposta. A partir de agora, né, ouviremos a pergunta do CREA, né, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, com o Carmo, né, que fará a pergunta. Carmo, fica à vontade. Boa tarde, professor Irineu, boa tarde a todos. É um prazer, é com um grande orgulho que a gente tem uma pessoa do seu nível, concorrendo aqui ao cargo mais nobre do município. Boa sorte na empreitada, antes de mais nada. Professor, o senhor é bem conhecedor de todos os problemas na questão tecnológica, na questão da engenharia no nosso município. E há muito a gente já fala sobre o cadastro técnico municipal, a gente fala sobre a digitalização de plantas, a gente fala sobre um aprimoramento na tecnologia do município para que todos tenham as informações a tempo e a hora. O senhor falou sobre informações básicas, mas o que a gente sabe hoje é que nem o próprio município conhece o seu território. A começar, inclusive, pela falta, pela ausência de uma regularização imobiliária, de uma regularização do seu território. O que é que o senhor pretende fazer para que a gente tenha hoje um município todo cadastrado, para que não precise, inclusive, desses 2 dias, e que a gente possa entrar na internet, hoje acessar a internet
e obter as informações básicas ou uma consulta prévia para aí sim efetivar um alvará na hora. Boa tarde, Carmo. Obrigado aí pelo convite. Aí, a gente tem conversado muito com o pessoal do CREA, com o Lúcio, com o Fredo. Eu fico muito triste de ver a demora que é hoje, sobretudo para poder aprovar projetos de construção nessa cidade, projetos empresariais da cidade, coisas dessa natureza, sabe? Eu acho que o cidadão não pode ter esse tempo de espera, e a gente vê muito na área da construção, muitas vezes, quando aprova o projeto do camarada, ele já fez, a casa dele já está pronta, né? Aí quando ele chega lá, ele fala, mas você fez errado, mas vocês não aprovam, né? Então, derrubar não vai mais, né, gente? Então, realmente fica muito complicado. Agora, eu não concordo que a cidade não conheça o cadastro imobiliário. Se ela não conhecesse, ela não teria como cobrar o IPTU, sabe? Eu acho que existe uma falácia na cidade para poder dificultar a vida das pessoas, para justificar o tempo que gasta, aí fala que não tem o cadastro. Então, eu não concordo com isso. Eu acho que a cidade tem o cadastro, sim. Ele pode ser desatualizado. Pode ser desatualizado. Mas que tem um cadastro, tem. Sabe? Porque nós sabemos onde estão as zonas residenciais, onde são os AD1, os AD2, AD3. Nós sabemos tudo isso. Onde pode fazer prédio de 2 andares, 3 andares, 5 andares, onde pode instalar indústria, onde é zona de ocupação restrita. Tudo isso nós sabemos. Eles ficam lá. Quando você pede a informação lá, demora 6 meses, mas eles mandam para você falando que você pode e que não pode. Por que daqui 6 meses o cara conseguiu saber? Ele fez uma legislação para definir aquilo lá? Não, a legislação já está pronta. Então, a cidade tem essa informação. Eu acho que ela é desorganizada. E que nós precisamos agrupar essas informações dentro de um único sistema. É isso que a gente precisa. Sabe? Quando eu falo em investimento em tecnologia, se você faz investimento e consegue trazer esses dados tudo para dentro de um cadastro, quando você entra lá, e aí vai chegar um momento que você vai entrar no cadastro que você mesmo vai saber se você pode fazer lá. Você não vai depender nem da prefeitura. Você vai ter conhecimento do que pode fazer naquela área, naquela loja, naquele galpão, que tipo de negócio que cabe ali. Então, eu acho que esse é o caminho que nós temos que seguir. Tá? E, período que eu fiquei na Câmara, de vereador, presidente da Câmara, nós tentamos aperfeiçoar muito essas legislações, mas muita coisa fica para trás, porque contagem fala que aqui tem lei aqui que nem usa mais. Então, a gente vai fazer uma revisão dessa legislação nossa, e talvez esquecer um pouco assim atrás, e começar a caminhar, virar um pouco a página da nossa história, sabe? A gente está meio atrasado. Nós temos algumas atitudes aqui que é da década de 70 ainda. Então, a gente precisa pensar que nós estamos em 2021, ano que vem. Então, eu não concordo muito. Eu acho que a gente precisa... E sou defensor, inclusive, de uma grande parceria com o CREA, nessa questão de aprovação de projeto. Eu sempre escuto isso nas campanhas políticas. Mas eu nunca consegui entender por que o cara ganha e ele muda de ideia. Antes eles falam assim, não, nós vamos fazer um acordo com o CREA. Seu tempo escutou. Tá bom, obrigado. Só para completar aqui. Fazer um acordo com o CREA. Então, acho que é isso que a gente precisa fazer. Aí eu termino aqui na próxima réplica sua. Ok. Se é que a gente tem esse cadastro atualizado, você vê possibilidade com... Então, vamos falar aí, em torno de 90 dias de mandato eleito seja, a gente implantar o sistema de projeto simplificado e já a emissão de um alvará na hora para a construção? Eu tenho convicção disso. Nos primeiros 6 meses de governo, nós podemos fazer uma grande revolução nessa cidade junto com vocês, junto com quem conhece da cidade, com quem conhece da máquina pública, quem conhece dessa estrutura de aprovação de projeto, de alvará, liberação de alvará, porque liberar alvará você precisa saber o quê? Se pode ou se não pode. Pode abrir isso aqui? Pode. Então, o que falta para liberar alvará? O resto é burocracia. O resto é vender, criar dificuldade para vender facilidade lá na frente. O resto, para mim, é só isso. Sabe? Então, acho que é isso que a gente precisa. Ter as pessoas certas no lugar certo
e pessoas que realmente querem trabalhar para Contagem, que acreditam que essa cidade pode dar certo. Muito obrigado, professor. Nessa contenda aí, eu devo te falar o seguinte: boa sorte na sua empreitada e conte conosco. Conte com o G7, e principalmente com essa pasta aí do setor tecnológico. A engenharia vai caminhar de braços dados para que a gente faça evoluir mesmo o município. Com certeza. Agradecemos aí a resposta. Agora ouviremos a pergunta da OAB, né, com o doutor Felipe. Professor Irineu, prazer em revê-lo. Em relação ao IPTU, principalmente em relação às áreas industriais, hoje no 5, o senhor chegou a explanar no início, hoje nós pagamos em torno de 2% para os imóveis que estão fechados no 5, o que acaba por inviabilizar o retorno dessa empresa devido à alta alíquota. Há algum projeto de fomento para manter as empresas em relação ao IPTU em Contagem, bem como para atrair novos investimentos? Felipe, eu sempre fui defensor que Contagem, diferente de muitos aí que fica pregando que vamos acabar com o IPTU, vamos não sei o que mais, eu acho que o caminho não passa mais por aí. O próprio cidadão de Contagem já entendeu que o problema nosso não é pagar o IPTU, o problema nosso é o valor do IPTU. Eu acho que a gente, na cidade, a gente nem paga IPTU, a gente paga aluguel dos nossos negócios, né? Paga aluguel da nossa casa, aluguel da nossa loja, paga aluguel, é um valor absurdo. Então, de uma forma geral, nós vamos fazer uma grande revisão do IPTU. Tá? Aquilo que estiver fora da curva, nós vamos trazer para o lugar certo. IPTU tem que caber no bolso do cidadão, senão não dá para poder pagar. Nós temos hoje 60% da população que não paga IPTU. Então, o número de inadimplência é muito alto, né, e que não é divulgado. Do ponto de vista do 5, o que eu quero mesmo é não ter nada no 5 fechado. O que eu quero é isso, sabe? É que o 5 volte a funcionar. Agora, aqueles negócios que, porventura, por um problema ou outro, tiveram que encerrar a sua atividade, não é justo do poder público não ter um tratamento diferenciado com aquele negócio, sabe? Hoje eu tenho quase certeza que a maioria daquelas pessoas do 5, aqueles terrenos enormes, com aqueles galpões enormes, não pagam IPTU. Não pagam. Tenho quase certeza disso, tá? Embora não tenha acesso, eles falam que quando a gente acha, a gente não sabe nada, né? Mas eu tenho quase convicção que o pessoal não paga, porque o cara não tem condição de pagar, porque o valor é muito alto. Então, nós temos que voltar a fazer funcionar. Enquanto isso não acontece, nós precisamos encontrar uma fórmula para que esse IPTU do 5 e da cidade, não é só do 5, da cidade seja resolvido, sabe? Até para poder você conseguir atrair os novos investidores, os novos empresários, os novos segmentos empresarial e industrial que queiram vir para a cidade. Nosso compromisso é resolver essa questão de IPTU, tanto para frente quanto para trás, né? O povo que não pagou, como que ele vai pagar se você tem uma dívida lá monstruosa para trás? Tem que achar uma saída para isso. Tem que criar um refis, tem que criar um desconto, tem que perdoar juro e multa, tem que acabar com essa questão aí de todo mundo é juizado, né? Todo mundo cobrança judicial, tem que achar uma saída para isso, sabe? Tanto o empresário quanto o morador, ele não dá conta disso. Nós vamos colocando a pessoa numa dificuldade tão grande que vai chegar uma hora que ele vai desanimar, vai desistir de tudo. Professor, o senhor tem perguntou, mas eu não tenho réplica. Se quiser dar continuidade no minuto restante, pode ficar à vontade. Mas a questão do 5, para mim, é muito clara, sabe? Eu acho que a gente precisa fazer isso. Nós precisamos ter esse entendimento. Uma coisa é a pessoa que está produzindo, né? Ter o valor real. Outra coisa é aquela pessoa que, por um motivo ou outro, teve que encerrar a sua produção e, durante aquele período, tem que se achar uma saída para que ele continue bancando seus compromissos com a cidade sem deixar de pagar por motivos que os valores são muito altos. Mas o nosso compromisso com essa questão do IPTU, para mim, está claro, é revisão geral, sem preocupação. Mas eu não trato de questão de demagogia, de falar de isenção, que eu vou isentar IPTU, que eu vou suspender IPTU. Isso, para nós,
eu me preparei muito para esse momento, sabe? Fiquei na Câmara, passei pela educação, estou na Assembleia, e eu não venho disputar a prefeitura por demagogia, com promessa que depois lá na frente eu não vou poder cumprir. Eu quero continuar saindo de casa, quero continuar indo no supermercado, no Ceasa, na padaria, eu quero ser esse prefeito. Agradeço, candidato. Muito obrigado. Candidato, obrigado aí pelas respostas, né? Agora o candidato terá 5 minutos para fazer suas considerações finais sobre a nossa entrevista aí. Gente, eu primeiro quero, de maneira muito especial, né, agradecer cada um de vocês, agradecer, né, o carinho que vocês sempre tratam aí nas entidades, né, onde a gente anda, dizer que eu tenho uma história nessa cidade. Né? Eu vim para cá há muito tempo para dar aula na FUNEC, comecei dando aula de matemática aqui no Centec, o Centec ainda era lá na prefeitura, onde é a prefeitura hoje, e naquelas épocas boas, épocas de ouro, né? A gente ia para a sala de aula, os meninos, todo mundo te recebia. Ao que você falasse, gente, vamos lá. Começava a dar aula, todo mundo caladinho, todo mundo quietinho, prestando atenção. Dei aula para filha de vereador, dei aula para filha de prefeito, e nunca tive problema. Né? E todos se deram muito bem na vida. Então, fico muito triste hoje até de ver a educação hoje com esse descontrole, essa falta de limite, né, com todos. Isso é muito ruim, isso me deixa muito triste. Então, fui diretor de escola durante muitos anos, lá na FUNEC Petrolândia, tive a oportunidade de ser o administrador-geral, superintendente da área da educação da FUNEC de 2001 a 2004, quando a gente resgatou a FUNEC, veio um período que começou a fechar, e esse período muito bom também, a formação técnica, profissional. A partir daí, né, eu fui escolhido para ser vereador. Eu nunca pensei em entrar na vida pública. Eu fui escolhido por um grupo de colegas do magistério para ser vereador. Né? E não abandonei minhas bandeiras. Eu acredito na escola pública, e a escola pública, para mim, ela pode ter qualidade. Ela pode ser tão boa quanto a escola privada. Por que a escola pública tem que ser diferente? O que é público, ele é público para ser bom, para atender bem as pessoas. Ele não é público para atender mal. Então, eu sempre preguei isso. Meu lema de campanha em 2004 era esse, por uma escola pública de qualidade. E sempre continuo defendendo isso, sabe? E acho que isso é possível. Então, tive a oportunidade de ir para a Câmara, tive o privilégio de ser presidente da Câmara durante 4 anos. Em 2013, fui reeleito e fui convidado para ser secretário de administração. Não queria muito, mas resolvi aceitar para compreender um pouco a máquina pública. Só aceitei por esse motivo. Eu queria compreender um pouco como é que funciona a prefeitura. E eu sabia que a Secretaria de Administração, como sei, que lá é o coração da prefeitura. Tudo lá acontece lá. E eu entendi bem. Fiquei lá 1 ano, né? Foi o tempo suficiente para eu poder entender um pouco essa máquina, como é que a máquina funciona. Voltei para a Câmara, terminei meu mandato. Acho que vereador tem prazo de validade. Não quis mais ser vereador, né? Poderia ter sido, mas achei que meu tempo estava vencido. Tentei ser candidato a prefeito em 2016, não deu certo, por umas questões partidárias, não deu certo, mas não abri mão também dos meus ideais, dos meus princípios. Fui convidado em 2018 para disputar a eleição pelo PSL, um projeto da mudança, no projeto do Bolsonaro. No início, todo mundo batia muito na gente, criticava muito, que esse cara é doido, que não sei o que mais, mas foi um bom projeto. Né? E fui levando essa mensagem da mudança para Minas Gerais. E algumas regiões a gente tinha muita dificuldade, outras menos. Mas tive a oportunidade de conhecer Minas Gerais, conhecer as tantas minas que nós temos. As minas da produção, as minas da fartura, as minas da pobreza, as minas da dificuldade, sabe? Conheci tudo isso. Então, isso me deu uma capacidade de compreensão muito grande do nosso Estado. E fui eleito, né, deputado. Coisa que talvez muitos na cidade não acreditavam. Eu tinha convicção que ia ser eleito. Tudo que eu entro na minha vida, eu entro com muita convicção. Então, fui eleito. Sabia o que a gente precisava para ser eleito. E trabalhei para atingir aquele patamar. Fui eleito.
Estou muito feliz na Assembleia, mas muito mesmo. Tem feito um trabalho brilhante. Hoje eu trabalho com mais de 50 prefeituras no interior de Minas. Tenho uma relação excelente com um tanto de prefeito, ajudando um tanto de gente. Mas a vida oferece para a gente alguns desafios, né? E sonhar ser prefeito de uma cidade que você ama, eu acho que isso é um privilégio. E é por isso que eu estou aqui hoje, né, colocando meu nome para ser candidato a prefeito. Porque eu acredito que essa cidade pode ser melhor. Eu acredito que o nosso povo pode ser melhor tratado. Eu acredito que nós podemos resgatar a esperança do povo cotagense novamente. O nosso povo está muito sofrido, né? Talvez vocês são muito ocupados na área de vocês, mas a gente que roda a cidade toda, você vai vendo assim, na cara das pessoas a desesperança. Então eu tenho levado uma mensagem de esperança que nós temos que acreditar. Se nós não acreditamos nos políticos que nós temos hoje, nós precisamos de trocar os políticos. Mas nós não podemos desacreditar na política. A política que define. Então é isso que eu queria deixar para vocês e agradecer muito, viu, gente? Agradecer muito por esse momento. Dizer que eu estou sempre à disposição. Tá? Muito obrigado. Candidato, nós é que agradecemos, né, por ter aceitado o nosso convite. Foi uma excelente conversa, né, e o G7 tem esse compromisso, né, de trazer para a sociedade as informações e buscar eleger aí, juntamente com os governantes, as prioridades do município, né? Agradecemos aí, desejamos boa sorte, que Deus o abençoe e o ilumine nessa jornada, e chegando ao Executivo, o G7 vai estar aqui à sua disposição para acompanharmos e darmos o suporte no seu governo. Parabéns e tenha uma boa campanha, viu? Fica com Deus. Obrigado, Bruno. Muito obrigado, Felipe. Parabéns aí pela condução do trabalho, cortando na hora certa. É isso aí. Obrigado, candidato. Desculpa a interrupção. Certinho, isso aí. Que participou, para todo mundo aí que participou. Parabéns. Valeu. Até mais. Um abraço ao segmento aí, viu, gente? Boa noite. Boa noite.